José Francisco de Lima Gonçalves, que é economista-chefe do Banco Fator, Márcio Holland, que é professor da FGV e ex-secretário de Política Econômica, e aguardamos também o contato com Paulo Rabelo de Castro, que é diretor da RC Consultores e ex-presidente do BNDES. Vamos começar falando então com José Francisco de Lima Gonçalves. José Francisco, antes de começarmos a falar das condições de retomada, temos de falar das condições de gerenciamento da crise atualmente. Eu queria a sua avaliação em relação a isso. Boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos colegas e ao pessoal que acompanha esse programa, que é muito oportuno sempre, né? Condições de gerenciamento, elas estão muito complicadas se olhar para o Brasil, porque existe uma referência consagrada mundial que se materializa no trabalho da Organização Mundial de Saúde e que um pedaço dos brasileiros não aceita. E esse pedaço, infelizmente, conta com importantes pessoas lá no Planalto que têm, por obrigação, tratar desse assunto, conduzir esse assunto, e, na verdade, o estão fazendo na direção contrária do que manda a tal da ciência moderna, que é das conquistas humanas uma das mais relevantes. Essa confusão entre a recomendação de governadores e a recomendação do presidente só causa dificuldade, problema e vai embrulhando o andamento e a discussão dessa decisão tão grave, que é pensar em algum horizonte como é que se faz para sair do afastamento social. O gerenciamento vai indo muito mal, basta ver as tais das curvas que continuam empinando, longe de conseguir uma estabilização. Agora eu queria saber do Márcio Holland, qual é a opinião dele em relação a esse momento atual, antes de discutirmos as condições de retomada. Márcio? Pois não, Denise. Então, acho que nós estamos vivendo um problema muito sério, né, de saúde pública, que está se transformando cada vez mais em drama econômico, né, perda de empregos, empresas fechando, e o balanço que a gente tem até agora é que a gestão desta pandemia no Brasil é um fracasso, né? Falta liderança, falta coordenação, falta articulação, independente de você concordar ou não com um diagnóstico ou outro, de maior afastamento social ou menor afastamento social, lockdown ou não, é importante que a gente tenha a coordenação, a gente tenha a liderança, a gente tenha a articulação, né? O Brasil está saindo muito mal nesse processo, todinho, desde o início. Lembrando que nós tivemos a grande vantagem de assistir outros países passarem por isso antes, né? A pandemia se inicia logo no início de janeiro deste ano, o Brasil tem o primeiro caso em final de fevereiro, e a primeira morte início de março, portanto teve 2 meses para entender o processo, demorou mais ou menos 1 mês e meio, 2, para iniciar a proposta de políticas públicas, e até agora praticamente só 1 ou 2 medidas estão funcionando razoavelmente. Então, da perspectiva da gestão de política pública, da gestão da pandemia e da gestão dos impactos econômicos, eu não poderia dizer outra coisa senão que nós estamos fazendo isso muito mal, mas muito mal mesmo. E agora eu queria saber a opinião de Paulo Rabelo de Castro, que agora já está com a gente. Doutor Paulo, por favor, sua avaliação. Boa tarde, Denise. Obrigado. E uma boa tarde também para os economistas, colegas que nos acompanham. Eu gostaria de colocar alguns números nesse processo para esclarecer aos telespectadores Jovem Pan. Quando, em fim de março, a RC Consultores desenhou pela primeira vez 3 cenários, um deles a gente chamava de virtuoso, outro de esforçado e mais um outro que chamamos de conflituoso. E atribuímos ponderações, somando 100% para ter um cenário mais provável. Nós já desconfiávamos que a ponderação estava mais pendendo para o conflito, para o cenário conflituoso, mas ainda atribuímos
uma razoável probabilidade para o cenário esforçado. Qual era o cenário esforçado? Que estaríamos começando a sair do lockdown, que imaginávamos ser muito mais intenso e bem executado ainda no final de abril, início de maio, e que teríamos, e esse é o ponto que eu quero trazer para a discussão, um programa de ataque frontal às consequências econômicas do Covid, e que, infelizmente, passados 60 dias, verificou-se justamente o contrário. E acompanhando o que Márcio Holland acabou de dizer, eu só tenho talvez a colocar mais cores na inépcia, na desarticulação, na total falta de rumo demonstrada pela equipe econômica, independentemente das questões sanitárias que também agravaram a situação, tendo em vista um país onde tudo é desproporcional e desequilibrado, desde o nível de informação até a distribuição territorial dos leitos de UTI, de forma que nós teremos um cenário que passa da queda de PIB de 4,7%, que no dia 25 de março, até com um pouco de audácia e antes de todas as demais casas de prognósticos econômicos nós colocamos agressivamente, hoje já se tornou um número que eu diria quase que infelizmente ultrapassado, porque vai se consolidando uma visão que o PIB deve estar caindo esse ano entre 5% e 7%. Depois, obviamente, nós teremos que debater por que é que as condições dessa desarticulação e descoordenação graves como estão sendo, elas podem levar a uma consequência que a mim parece ainda mais séria do que o ano perdido de 2020. Esse teria até uma bela desculpa, que foi um ano realmente, tem sido um ano terrível para todos nós. Nós perdermos, essa ameaça, Denise, de nós perdermos também o pique, o embalo e as motivações para uma recuperação em 2021. Por enquanto, não estão dadas as condições para 2021 ter um crescimento significativamente superior a zero. Portanto, nós estaríamos fazendo uma trajetória em forma de L. Caímos e depois permanecemos num estágio estagnado de atividade econômica. Muito ruim para o emprego, para a renda, e isso vai trazer um sofrimento que é comparável aos milhares de mortes que nós temos enfrentado. Agora, em relação aos gastos projetados pelo governo no combate à pandemia, no combate aos efeitos econômicos, o Brasil, até que, se comparando com o que está acontecendo no exterior, está bem. A equipe econômica até resistiu um pouco, mas acabou deixando de lado todo aquele foco em reformas, foco no ajuste fiscal e liberou gastos, auxílio emergencial, alterou regras aí para tentar viabilizar linhas de crédito. A questão não estaria mais no problema operacional, eu queria saber se vocês veem um problema também na condução das medidas em termos teóricos, não a questão operacional de não se conseguir viabilizar o cadastro com rapidez de quem tem de receber esse dinheiro, R$600, dos gargalos que se tem no sistema financeiro, mas em termos de estruturação dessas medidas, começando com Márcio. Pois então, eu acho o seguinte, a gente deveria separar as medidas que a gente chamaria de monetária creditícia, né, que tem muito a ver com o Banco Central, com o BNDES, mesmo com os bancos públicos, das medidas fiscais, né? As medidas monetária creditícia, a primeira delas tem a ver com decisões do Banco Central sobre taxa de juros, né? E essa decisão tem acontecido de forma um tanto muito suave, eu diria, né? Só para ter uma ideia, o Banco Central reduziu a taxa de juros para 3% ao ano, a taxa básica de juros, e ainda estamos tendo uma taxa real de juros praticamente constante, porque a inflação está derretendo, né? Na semana que vem a gente tem aí dados de IPCA 15, vai se observar aí deflação extraordinária desse índice, a gente vai caminhar para um quadro de deflação nos próximos meses, e o Banco Central está muito lento nisso. Ele tomou uma decisão também de liberação de recursos de compulsório
acreditando que o dinheiro iria para empresas e famílias. E o ditado do mercado de crédito é bem conhecido, né? Você pode fazer o cavalo chegar até a lagoa, né? Mas você não vai conseguir obrigá-lo a beber a água, né? E o governo simplesmente liberou 1,2, 1,3 trilhões de reais de compulsório que ficaram empossados, né? E semanas depois descobriram isso. Decidiram por uma linha de crédito para financiamento da folha de salários. Uma medida muito mal desenhada, mas anunciada com muita pompa pelo presidente do Banco Central, pelo presidente do BNDES, entre outros, e até o próprio presidente da República, e a medida não liberou 4% dos recursos, de 40 bilhões, né? Inclusive porque tem um direcionismo muito grande, né? As empresas não querem dinheiro necessariamente só para folha, elas precisam de dinheiro de capital de giro. Isso não chegou ainda. Então, traduzindo, na linha de política monetária e creditícia, nós estamos muito devagar, não é um problema operacional, é um problema de como interpretar e como fazer isso acontecer. Na linha fiscal, rapidamente, o governo tomou algumas medidas que tem um desenho adequado da perspectiva de não tomar medidas que geram benefícios permanentes, né? Até porque a gente acredita que a pandemia tem um impacto transitório sobre a economia, Deus queira que isso passe logo, e, portanto, não é o caso de dar benefícios para sempre, né? São benefícios, auxílios emergenciais. Tá? E, nessa linha, vários dos benefícios são transitórios, são antecipações de pagamentos, remanejamento de recursos, entre outros. O único recurso de maior monta, esse auxílio emergencial, que o governo começou com o anúncio de R$200 e foi majorado pelo Congresso. Esse, basicamente, é o maior e mais relevante impulso fiscal que a gente está tendo na ordem de 100, 110 bilhões de reais, o que eu considero relativamente pequeno perto do tamanho e da gravidade da situação. As medidas, portanto, fiscais até agora são ou de despesas de saúde, tá, que é altamente necessárias, ou esse auxílio emergencial. Os demais realmente estão muito aquém daquilo que é necessário, portanto, o governo tem sido muito tímido na reação à crise. Lembrando que, depois eu volto a falar sobre isso, nós temos um severo quadro de recessão fiscal, que tem que ser considerado para o futuro. Mas, quanto mais demorarmos, mais postergarmos medidas para salvarmos a economia no curto prazo, mais a gente vai prolongar o quadro recessivo e, quem sabe, até, infelizmente, podemos ter o cenário que foi levantado pelo Rabelo, um cenário de recessão na forma de L, o que é um problema muito sério que nós vamos enfrentar pela frente. Volto a falar mais sobre isso depois. Agora, Zé Francisco, o que se poderia fazer nessa fase para minimizar os danos para a economia e preparar melhor o terreno para a recuperação depois? Olha, é complicado não só pelo evento em si, mas como pelo andamento das medidas que já estão tentando implementar. O Paulo e o Márcio falaram muito bem de restrições grandes no próprio desenho da reação do governo, apesar de alguns lugares comuns. O complicado, Denise, é que isso foi desenhado para 3 meses. E agora você já está numa discussão se os R$200 que viraram 600 vão virar 200 para ter mais uma rodada, vamos dizer, de uma maneira muito pouco clara no que se refere à condição política de encaminhar esse que é um ponto muito importante. Segundo, que eu gostaria de chamar a atenção é que essa recuperação em L já é o nosso cenário desde março. Nossa expectativa é que esse ano a queda do PIB seja um pouco maior do que de 7%, e o meu viés para o ano que vem não é nem o entorno de zero, que alguns podem enxergar, é um número também mais para o negativo. Por que isso é visto assim? Porque essa pandemia, com todos os efeitos, vamos dizer, imediatos de disrupção da produção e da circulação,
ela apareceu no momento em que a nossa economia já não estava lá muito bem. E o não estava muito bem, vamos lembrar, a gente estava crescendo 1% ao ano, 1,1% ao ano, apesar das tais reformas que foram feitas, que estavam sendo encaminhadas. Por que a gente estava crescendo 1% ao ano? Porque, precisamente, essas reformas são contracionistas, acho que essa discussão acabou até ficando superada, e nós estamos entrando num momento em que o governo, falar do pessoal da economia, está fazendo isso um pouco a contragosto, não é? Expansão fiscal mais ou menos emergencial e contendo esses riscos inevitáveis políticos de transformar o que é provisório em permanente, dão um sinal de pouca referência para o setor privado tomar decisões. Ou seja, eu continuo achando que tem lá na questão do comando, isso é uma questão de governo, um sinal muito ruim que amplifica os, vamos dizer, equívocos de uma política fiscal que anuncia assim: o ano que vem nós vamos desfazer a emergência. Pessoal, se nós saímos de um déficit de 150 bi para um déficit de 1 trilhão na conta primária, o efeito recessivo de uma contração fiscal que tire o emergencial no ano que vem, mesmo que seja a prazo, em 5 anos, vai ser uma barbaridade. Ou seja, o que preocupa é, antes de mais nada, que esse pessoal não tem um plano de voo, ou acha que, virando a página, um orçamento gregoriano, que a economia é gregoriana também, e que a queda de 7 desse ano vai resultar numa alta de 3 no ano que vem, que eu acho uma perspectiva absolutamente não factível, Denise. Agora, doutor Paulo, quando se fala de crédito, até a atuação do BNDES tem sido muito questionada, porque o governo poderia usar mais os braços financeiros que ele tem, e o BNDES é o que pode chegar mais próximo das empresas, talvez. O senhor já esteve à frente do BNDES, já teve toda aquela história da lista negra, do livro negro e tudo mais, que não se comprovou, né, que teve irregularidades, sim, em termos de destinação dos recursos, mas o BNDES ficou muito mais ausente desse papel que ele poderia ter como um banco aí de fomento e banco para dar suporte à área empresarial. O senhor acha que os problemas passam por aí também? Denise, passam por aí, mas não passam por uma revisão do sapateamento que fizeram em cima do BNDES de uma forma absolutamente injusta e cruel, nem tanto com a instituição que sobreviveu, mas com o próprio país, porque junto com o enxovalhamento do BNDES, jogaram fora 60 anos de desenvolvimento econômico muito mais competente e do qual o BNDES foi um protagonista, e simplesmente lançaram ao fogo a história econômica do Brasil. Numa demonstração de profunda ignorância com a nossa própria experiência, a nossa própria história. Portanto, faço essa ressalva para dizer que não falo aqui como um ex-presidente do BNDES e simplesmente digo que, acompanhando o que Zé Francisco e o Márcio já disseram agora, e apenas para recuperar as últimas palavras do Zé Francisco, quando ele diz que a economia não funciona como um mecanismo, ela não é gregoriana, marcando as 12 horas e aí virando a página para o ano seguinte ser bom, porque o ano anterior foi muito ruim. Ela é um organismo e ela pode ser comparada à fragilidade de um idoso
diante do Covid. E um idoso com comorbidades. Significa dizer, com fragilidades explícitas. Uma delas é aquela que o Roland já demonstrou, o Francisco também falou, de que nós temos já um desequilíbrio fiscal extremamente elevado. Portanto, uma mensagem assim keynesiana de que temos que gastar, gastar e gastar, não se aplica ao Brasil, embora esta equipe não tenha demonstrado a competência nem para gastar. Haja vista, foi mencionado que dos 40 bilhões pomposamente anunciados, não conseguiram alocar, mal e mal, 2 bilhões, ou seja, 4 ou 5% desse valor junto aos empresários. E por quê? Porque condicionaram os empresários a estabelecer um compromisso inaceitável de manutenção a largo prazo da folha de pagamentos, de uma folha de pagamentos que o empresário, em sã consciência, e ele preza por sua palavra, não tem condições hoje de estabelecer se ele vai conseguir ou não manter a mesma folha de pagamentos. Portanto, não há dinheiro que justifique, por mais barato que ele fosse, um compromisso que o empresário não pode assumir. O que é que nós teríamos que estar fazendo hoje, Denise? Nós tínhamos que estar a todo custo lançando, como disse certa feita, mesmo que fosse por helicóptero quer dizer, sem fazer muita pergunta, sem fazer as perguntas do tipo, você está vivo ou está morto, como agora é moda mostrar na televisão que o sujeito não ganhou os R$600 porque descobriram que ele está morto, mas ele está vivo. Assim também, as empresas que ainda estão vivas estão esperando por crédito diretamente na veia, coisa que deixei pronto e acabado como um produto, um cartão BNDES direto, com seguro de pagamento, ou seja, não era esbanjação de dinheiro, mas de facílimo acesso. Assim como estamos mandando a Brasília uma outra ideia vinculada à conta de energia, como um múltiplo da conta mensal ou anual de energia, que pudesse estar disponível como crédito, linha de crédito aberta nos bancos públicos. Há uma taxa que não deveria passar da taxa básica, mas um spread adequado a criar um fundo garantidor, e isso tudo disponibilizado para a passagem desses 3, 4 meses de afundamento das vendas e das receitas, e seguido de uma estruturação desta recuperação. Entretanto, como também já foi dito, nós não temos plano algum, nem para a fase que eu chamo aérea, a do espalhamento de recursos, que teria que ser não de origem fiscal, tanto quanto de origem monetária e financeira, coisa que foi mencionada rapidamente pelo Roland. Ou seja, existe um mix que está sendo inadequado entre a ênfase de se gastar com recursos do orçamento, quando tem muito bilhão que pode ser ativado pelos recolhimentos compulsórios dos bancos, que foram liberados parcialmente, mas estão empossados. Os bancos pegam aquele recurso e não emprestam mais. O cavalo não bebe água na lagoa. Esse cavalo ele é um cavalo teimoso. Então, o Banco Central, e através do sistema bancário público, principalmente o BNDES, deveria estar atuante, e não está. O BNDES destinou 5 bilhões para esses recursos às micro e pequenas empresas, aliás, que deveria ser o foco primordial, 5 bilhões. Deveria ter colocado um zero atrás desses 5, 50 bilhões. Desses 5 bilhões, mal conseguiu alocar cerca de 1 a 2 bilhões, portanto, ele não está fazendo rigorosamente nada. Agora, o BNDES não pode nem ser avaliado, porque eu deixei uma linha de BNDES giro, que concedia cerca de R$1 bilhão mês, em condições normais. E eu, insatisfeito com esse valor, que deveria passar de 2 bilhões por mês, quando deixei o banco, essa linha foi simplesmente liquidada. Ela foi suspensa
pela administração anterior ao presidente que aí está. Ou seja, na realidade, não há intenção nenhuma desse governo de atacar o vírus econômico do Covid. E eu acho que nós estamos com um grave problema de terapêutica e de equipe médica. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo aqui no Economia em Foco. Daqui a pouquinho continuamos conversando aqui com os economistas José Francisco de Lima Gonçalves, Márcio Holland e Paulo Rabelo de Castro a respeito das condições para a administração da situação de crise que o país enfrenta agora e a retomada da economia no pós-pandemia. Então, um rápido intervalo, voltamos já já. Nise Campos de Toledo. 15 horas e 33 minutos, seguimos aqui com a Economia em Foco, que você pode acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News ou no AM, e nós estamos discutindo hoje as condições para a retomada da economia brasileira no pós-pandemia. Os nossos convidados, José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator, Márcio Holland, professor da FGV, ex-secretário de Política Econômica, e Paulo Rabelo de Castro, diretor da RC Consultores e ex-presidente do BNDES, os três destacavam muito os problemas operacionais que podem atrapalhar uma gestão mais eficiente da economia agora e mesmo alguns procedimentos do governo, da equipe econômica, em relação a essa estratégia para tentar minimizar o impacto da pandemia na economia. E eu volto agora falando com o Márcio Holland a respeito dessa situação. Nós temos visto a equipe econômica com uma preocupação muito grande com a prorrogação desses estímulos, desses benefícios que estão sendo concedidos agora. O ministro Paulo Guedes chegou a falar da possibilidade de um parcelamento dessa ajuda de R$600, caso haja necessidade de prorrogar. No primeiro momento, eles rebateram totalmente essa ideia, né, de que houvesse a prorrogação, houve inclusive divergências da equipe em torno disso, e eles contam muito com a possibilidade de conseguir retomar toda a agenda focada nas reformas, no ajuste das contas públicas. Eu vi que vocês também estão preocupados com essa questão fiscal. Agora, dá para se pensar no pós-pandemia em retomada, por exemplo, do foco fiscal, com a economia brasileira ainda sofrendo os efeitos de uma recessão muito forte que vai enfrentar agora, com o desemprego em alta, com muitas empresas que possam ter ficado no meio do caminho, outras muito endividadas. Como é que se pode gerenciar tudo isso e contar com a possibilidade da economia ganhar fôlego para voltar a apresentar dados positivos, uma retomada do crescimento do PIB? Márcio, você primeiro, por favor. Então, eu vejo da seguinte forma: o fato da gente estar adiando muito, né, o tratamento do problema principal, que é um problema de saúde pública, isso está dando um efeito muito negativo sobre a atividade econômica. De que forma? O governo, desde o início, tem um diagnóstico de que deveria tratar o problema de saúde pública sem isolamento social, com isolamento vertical e não horizontal, a volta às atividades econômicas, como se estivéssemos vivendo uma situação normal, né? Do lado das famílias, dos trabalhadores, das empresas, há o temor de contágio generalizado e a declaração da Organização Mundial de Saúde de uma pandemia. Do lado do governo, vida que segue, vida normal, vamos embora. Justamente por conta disso, ou provavelmente muito por conta deste diagnóstico e dessa saída da economia para a vida normal que segue, tem se postergado muito as medidas, tem se postergado muito decisões de medidas relevantes, né? O Paulo Rabelo citou, por exemplo, o caso do cartão BNDES, que seria um instrumento extraordinário numa hora como essa, fácil de emitir, fácil de originar crédito, e deixo até para ele elaborar um pouco mais isso, mas isso é um exemplo de esforços na direção de tentar resolver e mitigar logo o problema. Mas não, o governo optou por postergar o problema. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais tempo nós demorarmos na administração da pandemia, mais recursos serão necessários para mitigar os efeitos dessa pandemia na economia. Por exemplo, sobre os vulneráveis, sobre o mercado de trabalho, sobre os desempregados. É claro que numa situação como essa, em que o próprio governo está criando, ele terá obrigatoriamente que postergar o auxílio emergencial por mais 3 meses. Não vejo a menor dúvida quanto a isso. E eu não acredito que R$200 seja alguma coisa relevante hoje em dia. Tá? Traduzindo, o governo terá que gastar outros 100, 120 bilhões de reais, postergando por mais 3 meses, R$600 por mês para esse público. Essa é a situação que a gente está vivendo. Neste ambiente, a economia está deteriorando ainda mais.
Se a gente achava que o Brasil poderia ter uma contração econômica de 5%, 4%, a gente já vai começar a falar de 7%, 8%. A frustração de arrecadação vai ser ainda maior, ou seja, o rombo fiscal vai ser ainda maior. A dívida pública vai dar um salto ainda maior. As dificuldades para fazer o equilíbrio fiscal no médio prazo ainda maior. Então, postergar a solução do problema de saúde pública está significando postergar a retomada da economia. Está aumentando cada dia que passa, cada vez mais, a insegurança dos investidores, a incerteza sobre o futuro da economia. Nós estamos, cada dia que passa, desancorando as projeções, as previsões e as expectativas para o ano 2021 e eu diria até 2022, 2023, porque até lá, e se me tiver essa oportunidade, eu posso desenhar isso, não teremos chances de ter resultados primários positivos. A dívida pública deve subir, deve ficar rodando na casa de 100%, o que é uma coisa muito difícil para o Brasil, quase inadministrável para o Brasil. Traduzindo, nós vamos passar por situações de muitas dificuldades. Eu tenho usado a metáfora de que nós estamos no meio de uma guerra, a munição está acabando e os soldados estão brigando entre si, do mesmo exército. Agora, o que a gente percebe é que já há uma resistência muito grande da população em aderir ao isolamento social, pelo menos uma boa parcela. Há um clima de desafio. São Paulo está em pleno feriadão aí, nós vimos que o índice de isolamento apresenta uma variação pequena. Muita gente aproveitando para ir para o litoral, para ir para o interior, né, aproveitando esse feriadão. Talvez se tenha perdido o time do lockout mesmo, não lockout, lockdown, é que o governo chegou a falar nessa questão do lockout hoje, mas de se impor restrições maiores. No começo houve uma adesão muito maior da população e não se sabe por que no Brasil essas determinações não estão sendo respeitadas. Doutor Paulo vê nessa condição, Paulo Rabelo de Castro, riscos maiores ainda do ponto de vista de gerenciamento, não só da pandemia, mas da crise econômica? Paulo está sem som, por favor. Alô, agora eu voltei. Agora sim. Eu tinha retirado o som. E fico triste, sim, de ter que concordar com os colegas e dizer que o nível de descoordenação, ele beira a um nível de cegueira por parte da equipe. Ela está presa a conceitos completamente desconexos com uma realidade extrema como é esta que estamos vivendo. Presa que está a equipe às suas próprias palavras. Fica sonhando com privatizações que não vão acontecer, e se acontecessem seriam privatizações ruinosas a preço de banana, de forma que não estão focados em atuar na crise como a crise pede e atendendo às comorbidades do doente, ou seja, um doente que já tem um forte desequilíbrio fiscal. Portanto, era momento de dizer, aqui no governo federal nós queremos uma autorização para fazer uma rearrumação geral de todas as contas. A boa notícia, para que essa nossa reunião aqui não cheire a catástrofe, é dizer que daria para fazer diferente, daria para sair da crise até de uma forma ratificadora de um novo Brasil. E começando por uma rearrumação geral do orçamento, onde há muita gordura. Suponhamos que a gordura seja de 10% do 1 trilhão e 600 bilhões que se arrecadava antes do processo da pandemia. É uma economia, 10%, da ordem de 160 bilhões. A pandemia em si e os valores que vão ser gastos em saúde e adjacentes não chega nem perto dos 20% desse valor. Os outros 80% poderiam ser muito bem gastos através de programas de suporte dessa camada da população que está sendo desempregada, ao mesmo tempo que recursos de ordem não fiscal, aí viria a segunda parte, a parte
monetária, acionando-se o sistema bancário de uma forma diferente do atual, o Banco Central fazendo o que não tem feito aqui, que é realmente dar uma ordem unida no oligopólio bancário, que é a segunda comorbidade. Nós precisamos começar a encarar o sistema financeiro brasileiro como uma morbidade. As taxas de juros são as mais altas do mundo, porque há um consórcio do governo com o sistema bancário para manter este nível pornográfico de juros médios, ainda que a taxa Selic tenha caído ultimamente. Não digo isso agora de forma oposicionista, dizia isso quando eu era governo, dizia isso de alto e bom som nas reuniões de crédito no Ministério do Planejamento, porque considero que essa é uma das ações que qualquer governo que entre tem que assumir como uma batalha sua. Tem nada que ver com o coronavírus, é um defeito estrutural do Brasil, esse de gastar demais e de forma ineficiente na máquina pública. Seria a hora de atacar isso, entendeu, Denise? Não é porque a gente está doente que a gente vai fazer esse dever de casa depois, não. Essa é a boa desculpa para começar a fazer o dever de casa já. Tanto o dever de casa fiscal, quer dizer, criar espaços fiscais onde aparentemente eles não existem, mas eles existem, usar centenas de bilhões de valores, de reais em valores monetários. Não, eu mencionei, foi repetitivo, os recolhimentos compulsórios, há fundos diversos também, há necessidade de fazer uma repactuação geral da dívida federativa dos estados. Nós estamos simplesmente passando uma mesada de 60 bilhões sem ter nenhum tipo de compromisso dos estados de fazer um recorte dessa dívida federativa e uma rearrumação fiscal também lá no nível estadual. O que eu estou dizendo para os telespectadores da Jovem Pan é que sim, o Brasil poderia sair até muito melhor da crise. E se nós atrelássemos um programa de investimentos que a Casa Civil chegou a esboçar sem dizer muito de onde iria tirar, poderia tirar de uma pequena parcela das reservas internacionais do Brasil, criando um fundo de apoio a investimentos mobilizadores não só do setor privado, como também do próprio setor público. Isso daria credibilidade para o Brasil. E se acrescentasse uma reforma tributária simplificadora, meu Deus, aí estamos sonhando. Tudo isso não é para deixar para falar depois, porque o coronavírus não está impedindo que a equipe econômica pense, reflita e, principalmente, que ela haja, que ela não está agindo. Ela simplesmente ficou congelada, paralisada há 60 dias e nada mais acontece. Agora, o que a gente tem visto é o anúncio de várias medidas. A gente falou desse plano emergencial, mesmo linhas de crédito para as empresas foram várias. Houve a discussão dessa ajuda agora para estados e municípios, mesmo que não tenham o alcance que se poderia esperar. Eles têm tentado formular políticas e estratégias para tentar minimizar os danos para a economia. O que a proposta original dessa equipe, não vamos esquecer, era uma reforma muito grande da economia brasileira, uma reestruturação com ajuste das finanças e, de repente, tudo foi atropelado por uma pandemia. E a impressão que se tem é que, mantidas as condições atuais, o que está sendo feito, a economia brasileira pode entrar numa retração prolongada, que não teria uma saída já em 2021, como se imagina, não é? Que seria essa questão em L ou em U, a recuperação nunca em V, mas, Zé Francisco, é uma situação bastante pessimista que se teria pela frente se não houver qualquer confiança no que está sendo feito agora, não é? Exatamente, Denise. Vamos lá, vamos lembrar que esse quadro da economia, ele decorre de um choque, interrompeu, parou a produção, parou o comércio, parou o transporte, parou tudo. Qual é a reação racional de qualquer empresário ou executivo, ou seja, daqueles que tomam decisão de vou produzir, não vou produzir, vou contratar, vou demitir? Onde é que esse cara está olhando? Como você lembrou, ele precisa de confiança no futuro para tomar uma decisão favorável à economia. Isso é ser racional.
Essa comparação que a gente faz com o cavalo, que é levado à beira do rio, mas você não consegue obrigar a beber, essa comparação eu acho que a gente tem que entender dentro desta ótica. O empresário racional é aquele que quer lucro desde que tenha seu capital preservado. Ou seja, ele não vai sair buscando lucro pelos belos olhos de quem quer que seja. E também, Denise, não vai sair buscando lucro, ou seja, contratando, produzindo e investindo, porque alguém disse que vai fazer uma reforma fiscal e reformas estruturais e estruturantes, ou o que quer que seja, como condição para que a economia melhore. Eu acho que isso é um equívoco enorme. Eu acho que vende-se a recuperação da confiança com reformas que são precariamente feitas, obviamente, porque elas não são factíveis na sua maior parte, e dois, que prometem uma melhora que não vem. Então, eu insisto, o coronavírus, com a sua emergência, já vem em cima de um desempenho horroroso da economia, de uma desmobilização de segmentos, basta ver o BNDES, que o Paulo conhece também, uma desmobilização de segmentos do Estado que são capazes, foram treinados e praticaram isso, que tenham feito erros, não quer dizer que não devam existir, de modo que a situação emergencial não vai ser resolvida levando o cavalo para a beira do rio. Por isso que a discussão, alguém tem que gastar, porque o empresário e o executivo não vão fazê-lo, isto é fundamental. Não dá para pensar em nada, não dá para pensar em crescimento, em dívida PIB, não dá para pensar em nada disso se a gente não conseguir manter a economia funcionando minimamente, criando alguém que vá gastar. Esse alguém que vai gastar, é aquele que tem a renda suficientemente baixa para que qualquer renda signifique um gasto e não signifique uma poupança, um empossamento, como foi bem lembrado pelos colegas. E quem é que vai fazer esse gasto? É aquele que não está conseguindo gastar hoje porque está sem renda. Fazer chegar a renda nesses indivíduos, nesses cidadãos, é pelo tempo que for necessário para recuperar a confiança das empresas, pelo tempo que, vou repetir, pelo tempo que for necessário, sustentar essa estabilização da demanda, sem o que nós vamos cair mais do que 7% esse ano e mais do que 2 ou 3% no ano que vem. Perfeito, eu já vou agradecendo a participação do José Francisco de Lima Gonçalves, que é economista-chefe do Banco Fator, aproveitando até que ele citou a questão das empresas, de decisão das empresas, eu queria, para nós entrarmos nessa fase final, de saber do Márcio Holland, que recomendação você daria, que recado você passaria hoje para o empresário brasileiro que está sofrendo todas as consequências da pandemia, do combate à pandemia. Qual é o seu recado? Olha, Denise, é muito difícil porque as empresas estão sem capital para investimento, para inovação, né? Geralmente, quando a gente passa por uma crise econômica, a gente sempre recomenda, né? Promova mais inovações, treine seus funcionários, dê qualificação aos colaboradores e em geral, né? Mas agora o que está acontecendo é simplesmente não tem fluxo de caixa, né? As empresas não estão vendendo. Você imagina o setor automotivo ter 67 fábricas, 67 empresas praticamente paradas, com 99% da queda da produção, tá? O mês inteiro, né? E esse outro mês agora algo parecido, né? Então, aqueles que tiveram investimento em inovação, em novas tecnologias, em automação, em geral,
provavelmente estão vivendo um pouco melhor agora, né? Especialmente na área de varejo, né? O pessoal que investiu muito em e-commerce, comércio digital, entre outros, né? Agora, da mesma forma, você tem uma série de novas empresas que tinham um futuro muito promissor. Eu gostaria muito de lembrar das fintechs, né? O Brasil estava numa onda muito interessante de fintechs. Tínhamos aí já mais de 500 fintechs no Brasil, e infelizmente elas não estão com capital de giro para passar por essa situação, né? E poderiam seguir, neste momento, até uma situação interessante, porque o governo poderia, através do Banco Central, ativar as fintechs para fazer os pagamentos dos auxílios, fazer crédito de capital de giro para pequenos negócios, tá? E elas foram esquecidas pelo governo, né? Ou seja, nós estamos numa situação que não resta outra recomendação para os empresários senão enxugar despesa. E aquilo que o Francisco falou, as empresas vão enxugar seus gastos e suas despesas para poder minimamente sobreviver, ter um mínimo de liquidez. Resta o governo, neste ambiente, gastar. Não há outra saída. Se o governo não gastar e resistir a gastar e der um impulso fiscal do tamanho que está dando agora, nós vamos nos arrastar para uma recessão muito severa. Daqui a alguns meses, as empresas que adotaram aquela medida da redução de salário proporcional à redução de jornada, tá, elas vão começar a demitir, e demitir em massa. A taxa de desemprego vai sair semana que vem, na PNAD contínua, está vindo aí beirando a 14%. Isso porque a gente está falando de abril, nós não falamos de maio nem junho. Essa taxa de desemprego ela vai crescer ao longo do tempo. Maior desemprego agora, maior desemprego daqui a pouco, maior inadimplência, maiores problemas de crédito, maiores problemas de consumo de bens de consumo duráveis e semiduráveis. Traduzindo, o Brasil vai arrastar-se aí por uma recessão até o final do ano que vem, portanto, é hora de empresas enxugarem seus gastos. Infelizmente, não tem outra saída. Perfeito, agradeço muito a participação do Márcio Holland aqui no Economia em Foco, e para encerrarmos a palavra de Paulo Rabelo de Castro, também com esse foco para o recado para o empresário brasileiro. Olha, o empresário vai ter que fazer o que o Holland disse, e não vou repetir porque está muito bem falado. O que eu devo dizer também, Denise, para concluir, em respeito aos nossos já assustados concidadãos que ficam aterrorizados o dia inteiro ouvindo falar de coronavírus, e agora os economistas aterrorizá-los com cenários que são de fato aterrorizantes, e assino embaixo do cenário principal desenvolvido pelo Zé Francisco. Eu queria terminar este programa para dizer: não precisava ser assim. Desde que a gente aplicasse 3 Cs importantes. O primeiro C de ciência, conhecimento, que não está sendo aplicado. Nós estamos sendo administrados por uma fórmula voodoo de economia, transvestida de um falso liberalismo. E aqui está um liberal de cabedal. Mas as condições para o tal funcionamento prevalente do mercado não estão dadas. Nós estamos numa condição que é uma condição de canto, uma condição extrema, e é uma condição em que, sim, o governo, quando ele sabe o que está acontecendo, que este não está sabendo, ele toca a vida para frente fazendo o quê? O segundo C, criatividade. Criatividade, por exemplo, é examinar a comorbidade, que é a gastança pública, que sempre foi enorme, e usar o instrumento da crise para dizer: gente, agora no governo federal, e vou estimular também os governos locais a fazerem uma rearrumação geral da casa. Não se justifica, por exemplo, que a gente tenha toda uma folha de salário irredutível e imutável no setor público, quando nós estamos precisando gastar mais em alguns setores e temos que tirar de outros que estão gastando demais. Isto sempre acontece no setor público. Portanto, dá para gastar mais no conjunto da fiscalidade brasileira, mas desde que rearrumando a casa para sair mais bonito lá na frente. Perfeito. E número 3, é preciso ter um plano de longo prazo que a gente simplesmente não está vendo. É preciso dizer: não, o Brasil tem chance de despontar com confiança, que é o terceiro C,
desde que a gente rearrume a competitividade do país, o sistema financeiro funcione para dar crédito, não para se autosservir com as taxas de lucro e as taxas de juros mais elevadas do mundo. E temos que ter um plano de investimento baseado na participação social no capitalismo. Parece esdrúxulo o que estou dizendo, no momento em que está todo mundo aí duro, está todo mundo sem capital, que eu diga, este é o momento de reexaminarmos. Estou falando com 2 professores, a quem agradeço e cumprimento, foi um joia conversar com eles, dizer que, Denise, essa é a hora em que devíamos fortalecer as bases sociais do capitalismo. O capitalismo Perfeito. Doutor Paulo, nós temos que encerrar agora, porque nós vamos começar em seguida o Pra Cima deles. Eu agradeço muito a participação de Paulo Rabelo de Castro, Márcio Holland, José Francisco de Lima Gonçalves, e obrigada a você que nos acompanhou até agora. Uma boa tarde. Você ouviu na Jovem Pan Economia